Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler do verso 9 até o verso 20. Todos encontraram? Livro do Apocalipse, capítulo 1, do verso 9 ao verso 20, diz a seguinte expressão para todos nós nesta noite. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês? Escreve no livro e envio as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. E virei para ver quem falava comigo, e virando, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve estas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aleluia. Olha que interessante, nosso irmão João, na ilha de Patmos. Este é o início da escritura do Apocalipse. E do que é que nós vamos falar hoje? Do Apocalipse? Não. Mas nós vamos falar de algo que engloba estes versos na minha vida e na sua, e que nós precisamos aprender de Deus como servi-lo e como vencermos na face desta terra. Amém? Feche seus olhos por um instante. Este é o momento de você dizer a Jesus aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que incomoda você, aquilo que precisa ser resolvido em sua vida. Grandioso Espírito Santo, é um prazer, ó Deus, falar contigo mais uma vez, e aqui diante desta tua palavra bendita e extraordinária. Nós, ó Deus, abrimos os nossos ouvidos para a tua voz hoje, para ouvirmos, ó Deus, o que a tua palavra tem para cada um de nós. Então, nesta noite, Senhor, eu te peço que o Senhor possa visitar a este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, este senhor, esta senhora. E, ó Deus querido, colocar, ó Deus, aos ouvidos deles, ó Deus, um som identificável que é teu,
encontrava-se preso na ilha de Patmos, uma ilha que servia como prisão para aqueles que eram salteadores, aqueles que eram pessoas que mereciam estar longe da civilização. Então ele se achou nesta ilha, ou seja, foi colocado lá, e lá ele teve um momento especial com Deus. Aquilo era uma oportunidade preciosa que ele precisava para que ele pudesse falar com Deus, ouvi-lo, porque há um momento na nossa vida em que nós só corremos e não ouvimos a Deus. Há uma fase na nossa vida onde nós temos pressa de conquistarmos muitas coisas, absorvermos tudo que nós pudermos, tomarmos posse de tudo que está à nossa frente, sermos intrépidos e partirmos para cima de cada objetivo na vida para conquistá-lo. Mas há um momento na vida onde nós precisamos parar e ouvir Deus. Veja, ele estava o apóstolo João, e ele aproveitou a sua vida em todos os sentidos, servindo ao Senhor, procurando alcançar cada objetivo que o Senhor Deus colocou na vida dele para anunciar o Evangelho e salvar alguns. Interessante, quando ele estava já avançado em idade, aí Deus então tirou um momento para falar com ele e passou a ele aquilo que há de acontecer nos dias atuais. E veja que nós temos o livro do Apocalipse, e aqui estes versos que nós lemos abrem uma gama muito grande de um assunto muito precioso que faz parte de mim. Eu gosto muito disso, eu gosto muito do livro do Apocalipse. É um livro fantástico, ao qual eu me identifico muito das coisas que estão escritas aqui, porque é algo profundo e que Deus fala comigo e me mostra, e eu fico extasiado nisso. Mas o que nós vamos falar nesta noite é o que faz parte desta palavra. Como o Senhor disse, né? O mistério das 7 estrelas que viste, dizendo o irmão, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Pois bem, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você que quando Deus formou o homem, quando ele fez Adão, ele especificou em Adão que nós, cada um de vocês aqui e eu, porque ele especificou em Adão que nós seríamos os melhores dos melhores. Olha que interessante. Deus, quando formou Adão, quando ele pegou o pó da terra e fez o formato do corpo de Adão, olhando para o seu filho Jesus, ele especificou naquele pó da terra, naquela vida que ele sopraria naquele pó da terra para que se tornasse um homem, ele especificou ali que hoje, centenas, milhares de anos depois, nós seríamos os melhores dos melhores. Mas esse melhor dos melhores onde está? Pois bem, vindo o pecado, essa especificação foi retirada da linhagem humana. A especificação melhor do melhor foi retirada da linhagem humana. Ela passou a não fazer parte. E vejam que, logo após isso, logo após ser retirado isso do homem, não porque Deus retirou por prazer, mas Deus retirou porque houve um pecado ali que apareceu, nós já vemos que logo em seguida isso, já rapidamente, Caim se manifestou, matando Abel. O pior dos piores apareceu, se manifestou. Um irmão matando o outro. O primeiro homicídio na face da terra. Caim matando o seu irmão Abel. Vejam que começou aí a corrupção do gênero humano. E isso aborreceu muito o coração de Deus. Com o passar dos anos, aquela corrupção foi aumentando, foi deturpando, foi desinstruindo, foi retirando aquela glória que havia no homem, que era de Deus, aquilo que estava quando Adão estava juntamente com Deus.
brilhava. Ele absorveu aquela glória de Jesus Cristo, absorveu aquela glória de Deus. Mas vejam que esta glória foi retirada. Esta glória foi retirada porque Deus disse a Adão: quando você pecar, você morre. Então não pegue para que você tenha vida. E Adão era para estar vivo até hoje. Por quê? Isso foi colocado como uma regra, foi aplicado em Adão o melhor dos melhores. Porém, este melhor dos melhores, por causa deste pecado, que ele foi lá e tocou na árvore do fruto da árvore da ciência do bem e do mal e ingeriu aquilo, a desobediência entrou e então eles pecaram contra o Senhor. E esta especificação de Deus saiu deles. E com o passar dos anos, o aborrecimento de Deus passou a ser grande. Aquilo passou a incomodar o coração dele. E chegou o momento que o Senhor disse: farei desaparecer de sobre a face da terra o homem e a mulher que ele fez. Arrependo-me em coração por terem feito eles. E por causa deste erro, por causa do pecado do homem, desta corrupção que há no homem e na mulher, eu farei com que até as aves e os animais e os répteis desapareçam da face da terra. Olha que interessante. O que o pecado causa no homem, um aborrecimento no coração de Deus. Compreenda, meu irmão, que pelo Senhor nosso Deus, o Pai, já teriam sido findados, já teria acabado. Pelo Pai já haveria sido colocado um ponto final. E olha, eu digo uma coisa a você: nós hoje, em relação aos dias de Noé, estamos em meio a uma geração corrompida ao extremo. O que isso significa? Muito maior o pecado hoje do que lá atrás, muito pior hoje do que naquela época. Então, pelo Pai já haveria um ponto final. E isso é um fato real e verdadeiro, e é presente, irmão. Nós estamos em uma época onde o gênero humano está corrupto ao extremo, onde nós estamos em meio a uma geração perdida no mundo, como diz a palavra, o mundo jaz do maligno, e esse maligno tem cegado o entendimento dessas pessoas, e estão caminhando todos para um grande buraco. Nós já teríamos sido consumidos pelo Pai, pelo fato de esta corrupção grandiosa estar acontecendo na face da terra. Vejam que coisa impressionante. Nós que digo é a geração, irmão. Não é você ou eu, porque nós temos temor a Deus, mas aqueles que não temem ao Senhor, aqueles que não temem a Deus. Então vejam que, como foi nos dias de Noé, é nos dias de hoje, graças a Deus, porque Noé achou graça, aliás, Deus achou graça em Noé diante de seus olhos, e graças a Deus que Deus olha para nós e vê graça em nós, por isso não fomos consumidos, e por causa disso, a graça que Deus vê em você, o mundo não é consumido. Então eu aconselho você a andar na presença de Deus. Se você ama alguém que está lá no mundo ainda, caminhe nos caminhos do Senhor Jesus, para que pela graça que é em você, Deus não consuma esta terra ainda, porque Ele vai consumir. Então vejam, irmãos, que quando Deus decidiu exterminar o mundo naquela época, Ele viu Noé, e em Noé havia um homem que tinha um coração que andava em sua presença, um homem que temia a Deus, um homem que louvava o Senhor, um homem que era chegado a Deus. E hoje Deus vê a mesma coisa. Ele vê homens e mulheres que são chegados a Ele, que têm temor a Ele, que andam em sua presença, procuram buscar um caminho que é perfeito. E por isso Ele não consome a face desta terra, mas tenha certeza de algo, que este dia chegará e está próximo.
suas palavras, dizendo quem Ele é. No tocante a cada uma das igrejas, no tocante a cada ação da igreja, Deus especifica e diz: eu sei das suas obras. Se você pegar lá, carta à primeira igreja, Jesus diz quem Ele é: eu sou. E aí dá a sequência e diz: eu sei das suas obras. Então ficou para João escrever estas cartas e entregar ao anjo das 7 igrejas, para que o anjo das 7 igrejas passassem à igreja. Quem são esses anjos, pastor? O anjo da igreja é aquele que dirige a casa do Senhor. E Deus traz a ele esta palavra e ele passa esta palavra à igreja, ou seja, aquele é o castiçal e as estrelas. Então passa a palavra e a palavra é repassada, para que haja algo dentro do homem que ande na presença de Deus. E digo algo a você: quando Deus deseja consertar a vida do homem deseja se desviar dele. Quando Deus traz um conselho ao homem, o homem rapidamente procura se esquivar dele. Por isso há muita dificuldade em certos casos na vida de alguém. E muitas pessoas não têm ouvido o que Deus tem falado e têm se atrapalhado dentro da sua própria vida. Veja, na primeira, 7ª igreja, o Senhor diz: eu sou o Senhor. E está especificando lá que no tocante a cada ação de cada uma das igrejas há algo que precisa acontecer. E Ele diz: eu sei as suas obras, no caminho que você anda, onde você vai, no teu coração onde está, mas eu tenho uma coisa contra você, que você precisa fazer isso ou aquilo. Eu sei aonde você está, qual é o teu desejo, que você aborrece esse filosofo, que eu também aborreço, mas uma coisa eu tenho pequenina contra você, que você precisa fazer isso. Então veja, cada uma das igrejas há algo em que Deus está colocando diante dela, para que ela endireite a sua vereda. Deus fala ao coração daquele que está dirigindo a palavra. E ele, ao ouvir aquilo de Deus, que não é dele, mas é do Senhor, que revela a sua palavra, passa adiante isso para as igrejas. Então vejam aqui, eu quero ler para que você compreenda. O mistério das 7 igrejas que viste na minha destra, os 7 castiçais de ouro e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então veja, a estrela é que dirige, o castiçal é a igreja. Então veja, nós precisamos compreender isso, nós precisamos entender isso, que aquilo que cada igreja vive é necessário que esteja dentro da palavra de Deus. E o que acontece hoje especificamente, hoje nós estamos vivendo a última das igrejas. Estamos vivendo a igreja chamada Laodiceia. Então nós estamos aí dentro de um plano onde Deus colocou dentro dos anos em que nós estamos na igreja de Laodiceia. Enriquecido estou, de nada preciso. Mas veja, Deus deseja que o homem e a mulher tornem ao caminho perfeito. Por isso Ele aconselha cada uma delas. E vejam que Deus, conhecendo cada uma das igrejas, dentro de cada fase da igreja, cada uma delas sofre uma influência do que é mal, das coisas que não são boas, uma influência de uma ação maligna, e que este mal muitas vezes, infelizmente, não é identificado e acaba agindo, porque está infiltrado dentro das igrejas. Está infiltrado dentro das igrejas. Por isso que no final de cada um dos conselhos que Jesus dá a cada igreja, lá diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois bem, meu irmão e minha irmã, na verdade, o Senhor Jesus quer colocar um povo
maneira? Aos moldes de sua própria natureza, a natureza divina. Porque a carne não herdará o reino do céu. A sua carne não vai herdar o reino. Quem vai herdar o reino é o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, que é corruptível e incorruptível, ou seja, cheio de glória. Não será esta carne, irmão, que você está vendo, será o seu formato de ser mais glorificado. Como que você vê Jesus? Ou como que você compreende Jesus? Como você imagina Jesus? Aquele homem de barba, cabelos longos, castanhos, olhos verdes. Quando nós assistimos estes filmes na TV que falam da paixão de Cristo, você vê que eles colocam lá um ator bonito, e aquilo acaba por identificar o nosso pensamento como aquele homem que nós estamos assistindo. Mas eu não sei se você prestou atenção no que nós acabamos de ler. Verso 12, João diz: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Este é Jesus Cristo. Este é o Senhor em sua natureza divina. E é assim que Deus deseja colocar você no céu, apto a herdar esta natureza divina. Assim como Ele é, nós seremos também. Porque quando Ele se manifestar, nós o conheceremos como Ele é e seremos vistos como Ele é. Por quê? Seremos semelhantes a Ele nesta glória também. Então vejam, Jesus deseja colocar um povo lá, irmão, que seja santo e que esteja em sua presença. Então entenda que o Deus que nós servimos mostra a nós que é necessário, é preciso que em nós haja um pouco de melhora na nossa vida. Você compreendeu o que eu disse? Jesus mostra em sua palavra que é necessário que se ache em nós um pouco de melhora na nossa vida. Que haja em nós, que haja em nós. Haja em nós é uma primeira mudança. Aliás, hoje, nosso assunto é mudança. Que haja em nós uma mudança. Esta primeira mudança é de Deus, irmão. Haja em nós uma mudança, mas que haja em nós uma mudança é nossa, é nós, sou eu e é você que precisa fazer isso. A parte do Senhor Deus Ele faz, nós precisamos fazer a nossa. É necessário que haja em nós uma mudança. E esse achar, irmãos, não é do jeito que eu sou, que eu virei. Não, não. Do jeito que você é, irmão, não está bom. Você precisa melhorar, eu preciso melhorar. Nós precisamos encontrar isso na nossa vida, da maneira que eu estou vivendo, eu preciso ser melhor. Como estou servindo ao meu Deus? Preciso melhorar os meus serviços perante o Senhor. É isso que nós precisamos fazer, precisamos melhorar. E que essa melhora aqui especificada, e este episódio, as 7 igrejas, mostra para nós. Entenda que Ele pede de nós uma melhora. Eu quero que você entenda isso. Por que Ele pede uma melhora? É simples. Esta melhora sua dará condições a Ele, para que Ele então haja em nós.
Eu disse que ele deseja colocar um povo no céu com a sua própria natureza. Isso é Bíblia. Você deseja entrar no céu? Amém? Então você precisa ter a natureza dele, senão não entra. Pouco você entende? Mas, e aquele enfermo que está à beira da morte, nós vamos lá, não dá tempo dele ser santo, dele mudar toda a sua vida, ele está no último fôlego de vida, e nós falamos de Jesus para ele, ele diz: eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador, e ele morre. Não deu tempo dele mudar, e aí como que aconteceu aquilo? Será que é verdade? Será que ele foi salvo? Evidente que foi, porque a Bíblia diz que uns serão salvos como de pelo fogo. É instantâneo, é momentâneo, é rápido, não vai dar tempo, mas ele foi salvo porque ele creu, ele aceitou o Senhor Jesus, então ele teve a oportunidade e foi salvo. Mas para nós, irmãos, que fomos separados e escolhidos para uma obra nobre, que é servir ao Senhor Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de amarmos o Senhor como o primeiro na nossa vida, Ele quer achar em nós uma melhora, Ele quer ver méritos em você, Ele precisa disso. Existe uma expressão que diz assim: Jesus Cristo mudou o meu viver. Até tem uma canção: Jesus Cristo mudou o meu viver. Até tem uma canção: Jesus Cristo mudou o meu viver. Essa é uma parte, irmão. Essa é uma parte. Ele mudou o teu viver para que você possa ter espírito para ouvir e agir. Que agir é esse? É dele? É seu. Se eu chegar em casa e a janta não estiver pronta, eu vou quebrar o pau da minha mulher. Irmão, você precisa mudar, né? Se eu chegar em casa e a janta não estiver pronta, eu vou falar para ela: meu bem, hoje é minha vez de fazer a janta. Você não quer fazer janta, irmão? Então leva ela na churrascaria. Acho bom fazer janta para ficar mais barato, né? Entende, irmãos? É algo simples para você compreender. Eu quero mostrar para você que Deus não vai agir na sua vida se você não deixar. Se você continuar sendo durão ou durona, vai continuar sendo durão ou durona. Jesus não vai entrar com uma ação preciosa que Ele tem reservado para você, irmão. É só você ler a palavra. A Bíblia diz: e Pedro e João eram conhecidos como os filhos do trovão. Você sabe o que é isso? Olhou torto, irmão, a bolacha estava comendo pela orelha, pá, já saía da pancada, e ele saía e sentava no correio, puxava a faca. Aí Pedro puxou a faca e cortou a orelha. Por que será? O velho homem que apareceu, você pensa que ele puxava a faca ali, por isso que ele matou ninguém, mas vai saber. Camarada era bravo, irmão. Sentava no correio de qualquer um, não tinha nem homem nem mulher. Primeiro que aparecesse na frente e despeitasse ele, ou então fosse contra, já estava comendo a pancada. Mas o que aconteceu com eles? Jesus